Estamos aqui hoje com o ator, humorista e dublador Tadeu Melo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? São todos bem-vindos aqui ao podcast do Godô, tá bom? Sejam muito bem-vindos ao Godô Podcast. Eu sou a Luana Jordão. E eu sou a Carol Gomes. E eu sou o Tadeu Melo. Opa! Tô animada para essa entrevista de hoje. Que maravilha. Ai, tô muito animada. Ai, Tadeu, seja bem-vindo. Muito que obrigado, bom que você viu? topou participar aqui com a gente. Partilhar um pouquinho da vida de ator. E é isso que a gente começa sempre aqui no nosso podcast. Querendo saber um pouquinho da vida do artista. Que a gente... Dos bastidores, né? De Da tudo. história, das partes engraçadas, das partes difíceis. não muito engraçadas. Né? E que a gente olha pra você, já pensa, Didi, né? Foram 12 anos, a gente fez as contas, deu 12 anos, foram 12 anos ali. Aprendi muito com o Renato Aragão. Nossa Senhora, o grande mestre, o Renato, viu? Porque... Eu imagino. Né, assim, a gente escuta a sua voz, é uma voz muito peculiar, né? Tem um tom de voz que as pessoas escutam, já ligam que é você. Então, eu queria saber como começou, se na sua família tem algum ator, qual foi o incentivador da sua família para ser ator, foi no colégio, porque muitas pessoas que passam aqui, às vezes, teve Acho um que contato... você fez muita pergunta, né? Não, porque eu tô tentando dar opções para ele. É muita pergunta na mesma Não, resposta. É que eu tô dando opções pra ele tentar, né, já ver Pra se aonde conectar, nasceu onde essa que- semente. Ó, eu lembro que eu tinha uma tia Cecília, ela contava muita história. Depois eu vi saber que ela fazia teatrinho na adolescência dela. Então eu acredito que vendo ela contar aquelas histórias lá no interior do Ipu, aquilo acho que já foi a sementinha plantando em mim. Aí eu tenho uma prima também, que é a Socorro, que ela também é muito ligada a artes plásticas, ela fazia umas pinturas, fazia umas esculturas, também começou a fazer teatro, e aquilo tudo despertava em mim. Mas assim, despertava, mas eu não me posicionava em relação a essas coisas, só observava ela. Aí eu pouquinho comecei a pintar, a ganhar dinheiro com pintura, fazer uns bonequinhos de bola de gude, escultura, então sempre foi relacionado à arte. Bonequinho de bola de gude. Nossa, como eu vendi. Ai, Você fazia também? Não, mas era anos 80, né? Eu tinha uma casinha de madeira da parede, que meus avós são de Natal, legal. então trazia esses bonequinhos pra mim. E aí eu organizava nessa casinha na parede. Tinha gatinho, tinha cachorro, eram os bichinhos. Eu tinha 150 modelos, porque quanto mais modelo eu tivesse, mais eu vendia. Eu morava num prédio que praticamente todo mundo tinha essas bonequinhas lá na casa deles. Gente, E eu que vendia legal. bastante. Eu tinha Branca de Neve, 7 anões. 7 anões eu selecionava artes menores. E a Branca de Neve eu fazia gente, a maior. destravou, como o pessoal fala, né? Destravou uma memória aqui. Fala, destravou uma memória. Sim. Fiz Xuxa, fiz Emília, Cuca, Eu acho que Emília, Snoopy. eu lembro de Emília. A Emília usava até lã. A Lana, eu acho que eu tinha Emília, gente. A Cuca dava um trabalho, gastava um material danado. Eu quero a foto pra botar depois na edição, assim. Ah, Será eu- que vocês acham? Eu acho que eu até claro, tenho foto É? dos bonequinhos que eu fazia. Que legal. Eu mando por pra favor. você, já se colocar. Tá. E meus bonecos, modéstia à parte, era bonito. De viu? Durepox. Era Durepox. O pessoal, assim, a grande maioria usava tinta automotiva. Mas como era um troço muito forte, aquele cheiro, e demorava a secar, eu opinei por tinta plástica. Porque não tinha cheiro, secava rápido. Mas você tinha quantos anos nessa época? Uns 19, Ah, já 17. Quando eu comecei a fazer em Fortaleza. Em Fortaleza. Tudo começou, eu fiz dei de presente para uma amiga, foi um sucesso lá no colégio. Aí comecei a receber as encomendas, oba. E atuando, você já era uma criança que imitava esses personagens também? O pessoal na escola achava engraçado? Na TV. Você... Aconteceu, saber, mas nem sabia que isso era ator. Praticamente, a primeira vez que eu atuei... Aí geralmente acontece isso, né? coisa Eu nem sabia que eu era instintiva. ator, né? Porque eu gostava de imitar, né? Era só o mais engraçado Não, eu era muito tímido. Tu era tímido? Nossa, eu era uma porta. Caladinho.
Quando eu abria a boca, todo mundo olhava assim. E eu detestava, achei o foco da atenção. Porque sua voz é forte, né? Você tem um timbre de voz. Tem um timbre diferenciado. Então, quando eu... Bem que lá no Ceará, eu tenho uma galera que tem um timbre muito próximo. Então, eu meio que me misturo. Mas, mesmo assim, eu ainda me misturava mais. Eu lembro que eu estava no colégio, aí eu estava, acho que foi entrando no 2º grau, né? Que hoje é o ensino médio, né? Ensino médio. Aí, quando o professor Pádua, que era professor de português, fez alguma pergunta para mim sobre acentuação, de pinguim, e eu falei, pinguim! Aí todo mundo, e pronto, virei o foco. O diretor, quem é? O professor, quem é? Ele nem ouvia a sua voz, nem sabia. Não, porque eu estava me apresentando, né? Ele estava chegando. Eu tinha saído do Nossa Senhora, do Rosa Gator, no colégio onde eu fiz o fundamental. Aí fui para o Nossa Senhora de Lourdes, que foi o ensino médio. Então, apresentando ali para a galera. Aí quando eu fiz pinguim para poder mostrar os 2 pontos que tinha no U. Trema, que eu adorava o trema, gente. Eu amava o trema. Eu não. Eu amava o trema, cara. Trema, né? Gente, a coisa mais fofa da língua portuguesa era o trema, não fazia mal pra ninguém. Entendeu? É mais um treco pra gente ter que lembrar, gente. Não, a coisa mais fofinha, no 2 pontinhos em cima do U, não tem mais. Né? Aí pronto, ali já chamou a atenção. Agora, assim, a minha primeira atuação, que praticamente chama-se Teatro do Invisível, que acho que é Augusto Boal. Sim, do Boal. E foi numa praia, a minha mãe sempre falava, lá em Fortaleza tem uma praia, hoje eu não sei como é que tá a periculosidade daquela região, mas na época que eu era adolescente era muito perigosa aquela praia. Perigosa do quê? De mar ou de assalto? Eu tava achando que era o mar. Não. Mas como que a gente é carioca, já tava nas paradas. Assalto. Perigoso se afogar ou de assalto? O perigoso para se afogar é Praia do Futuro. Do Futuro. É, lá uma praia muito perigosa. Mas esse era perigo de assalto. Aí eu fui com minha bola, uma bola que eu tinha comprado, não jogo futebol, mas eu usava ela como boia. Uma bola dentro de leite. Gente, como assim? Aí eu fui pra essa praia 2 da tarde, no meio da semana. Aí pronto, não deu outra. Roubaram a bola. Não me roubaram. Eu fiz uma cena pra eles, sem querer. Mentira. Eles me falaram assim, caramba, riégua, macho, o bicho na voz fina, fala grosso aí. E o cara com a voz mais fina do que a minha. Eu pensei, olha, sujo falando mal lavado. Aí, fala grosso aí. E os caras com a pedra na mão, assim, pra me agredir. Aí tem o barulho, né, servilha, que é o Fígaro lá, Fígaro cá, pá. Eu cantei isso pra eles. Várias vezes. Fígaro lá, Fígaro cá, pá. Fígaro. Aí eu quero o cara, cara engraçado, não sei o quê. Gente, é a primeira vez. Jogaram uma água na minha cara e se mandaram. Eu peguei minha bola, eu vou embora. É a primeira vez que eu vejo alguém fugir de assalto cantando Fígaro. Olha, cantando, né? Passa o dinheiro aí. Fígaro. Foi assim, cara. Eu contei isso lá no colégio pra uma amiga minha íntima, Norma. Acho que contando só pra ela, assim, eu passei um perrengue tão grande, aconteceu isso. Quando eu vi, cara, isso é muito engraçado, isso é muito legal. Como tu pensou nisso, gente? Me veio na cabeça. Você olhou e falou, vou intimidar ele. Foi o Pica-Pau? Porque tinha cena do Pica-Pau, né? Lembra aquele cortão do barbeiro? Sim, barbeiro de servilha. É, porque era uma cena do Pica-Pau e foi... Pode ter sido do Pica-Pau, que eu via muito esse desenho. Aí eu achava aquela voz grossa, então é a voz grossa que eu tenho, a referência é essa. Eu acho que o seu subconsciente deve ter pensado assim, ele tá querendo dar uma de maluco pra cima de mim e vai ver quem é o maluco aqui. E aí começou a cantar. Eu só imaginava assim, uma voz de grossa, tem que ser uma voz de grossa, vai ser o Fígaro. Aí eu contei pra essa minha amiga, aí essa minha amiga pediu pra eu contar pra outras pessoas lá no colégio. Quando eu vi, inteiro. tinha uma plateia enorme. E eu contando essa história, gente. Virou tipo um stand-up. Foi minha primeira plateia. E você se sentiu bem? Máximo. Se sentiu diferente? Eu suava. Não, porque é muito tímido, que aquela multidão de gente observando, eu centro das atenções, eu não gosto de ser o centro da coisa. A não ser que eu tenha um personagem, aí me protege. Aí a Norma falou assim, Tadeu, tu já pensou em carreira de ator? Porque até então ainda não tinha, sabe... Despertado, não, assim. Em mim. A luz não tinha acendido, não. Aí, a partir daí, eu passei a ficar atento a isso. E do colégio que eu estava vindo, eu fazia muita Paixão de Cristo.
As freiras sempre me escolhiam. Ela viu algum borogodó em mim que nos outros não tinham. Uma verdade. Eu sempre fazia Cristo. Então, ali já tinha uma plateia ali, observando as minhas performances. Então, você já atuava e nunca tinha pensado que estava Era. atuando na vida já. Aí você chegou a fazer um curso de teatro lá? Lá eu corri atrás, assim, por não ter muita referência de amigos. Porque uma coisa que eu acho muito importante são a tua rede de amizade. Porque através dessa rede você consegue se projetar, ter referência. Então, eu acho muito bacana você ter uns amigos que você tem uma admiração para servir de meta. Eu não tinha. Então, eu nem imaginava que Fortaleza tinha esses cursos. Depois eu soube que tinha a companhia Iramisa Serra, companhia de teatro incrível lá em Fortaleza. Depois que eu vim para cá, depois que eu comecei a conhecer pessoas de lá, com Emiliano Queiroz. Que naquela época tudo era Rio de Janeiro ou São Paulo, né? Era o eixo. Uhum. Ainda é, né? Ainda é um pouco, Aí, tá melhorando, né? Eu acho que Por exemplo, agora o pessoal, quando vai fazer uma novela regional, eles buscam os atores da região para não ter essa coisa de sotaque criado. Porque a região que está assistindo aquele sotaque se sente representada, a região. Claro. E quando tem isso é muito novo, é de agora. de agora. E vendo um sotaque fake, eles se sentem até ofendidos. Tanta gente talentosa nesse Brasil, né, gente? Não tem por que levar de outro estado para fazer um personagem para representar um povo, né? Pois é. E as pessoas se sentem tão ofendidas. Porque a certeza. gente não fala assim, não. Sotaque é esse, não. Agora eles estão buscando mesmo pessoas que têm o sotaque da região para poder fazer os folhetins. E foi isso. Aí eu comecei a fazer nesse colégio Nossa Senhora de Lourdes, teve uma semana cultural. Aí eu peguei umas crônicas, aquele livrinho para gostar de ler, acho que era Rubens Fonseca. Tinha várias coleções nessa época. Eram as coisinhas pequenininhas. Aí eu fiz o Confusolino. Eu era um homem que tinha, acho que 3 filhos, só que ele não tinha dinheiro para colocar todos no colégio. Ele foi para o colégio como aluno, aprendia e ensinava em casa para os alunos, para os filhos. Aí eu fiz esse Confusolino. Gente, que Foi um monólogo? Não, mas assim, eu era Confusolino, mas tinha a professora, tinham outros coleguinhas da turma. Isso aqui eu... Então já tinha um curso, uma professora de teatro na escola? Não tinha, depois de mim passou a ter. Olha! Devido a esse sucesso que teve uma repercussão. Olha, aí que no ano maravilha. seguinte a diretora trouxe uma professora de teatro, que era a professora Socorro Machado. Deixou um legado, então, já mudou alguma pois coisa. é. Né? Não, a gente nem imagina, né? Que um simples ato, quantas pessoas tiveram contato com a arte por uma coisa que você nem imagina. Cara, e teatro teatro é toca, tão né? fundamental. Eu não digo nem para fazer carreira, é mais para te soltar para Desenvolvimento de vida, né? Para deslanchar para o mundo. O teatro te dá essa base. Faz você ter conhecimento do teu potencial, do que você é capaz, do que você não é capaz, do que você pode fazer, do que você não pode fazer. Não é para De confiança, né? Confiança. Sensibilização do outro também, que eu acho isso é tão importante, né? Sim. Entendimento, que eu falo assim, eu pego muitos alunos assim, às vezes são tão tímidos, eu falo assim, gente, o teatro não... Eu acho uma bobeira falar que o teatro tira a timidez. O teatro faz você lidar com a timidez. Você, né? Sim. Você tá falando, eu sou tímido. Eu também sou tímida. Mas o teatro, ele te dá tantas ferramentas de que você precisa encarar. Você não pode ser tímido e fazer com que aquela timidez te impeça de ser feliz ali, de você não conseguir se relacionar com outros, de você não conseguir, né, até fazer um trabalho, qualquer trabalho. E quando você vai ser avaliado por um trabalho, a primeira coisa que eles observam, os que estão avaliando a gente, é a tua desenvoltura, a tua ousadia. E se ele perceber uma timidez, você já cria uma limitação. Uma vez eu fiz um trabalho e um grande diretor. Ele é muito bom, mas o que atrapalha é a timidez dele. Porque eu continuo tímido, mas pelo menos um tímido afrontoso. Tímido afrontoso é ótimo. Você é tímido, mas você é afrontoso. Me explica aí como que é tímido afrontoso. Assim. Eu vou pra cima, sabe? Eu não recuo, não. Eu posso falar uma coisa. Eu também sou tímida, mas eu reparo que quando eu tenho um personagem, eu pego a Luana, coloco de lado e dou vida a ela. Sim. E eu acho que isso me ajuda. E até quando eu, Luana mesmo, tenho que fazer algo que eu tenho uma certa trava, eu falo assim, cara,
Vou criar um personagem da Luana nessa situação. É a melhor cor do mundo. Isso me ajuda muito. É. São as máscaras que a gente São vai... as máscaras, E São quando as você... personas, a gente, né? E quando a gente tem a técnica de pôr esses personagens para proteger a gente, fica até mais fácil, até no próprio mundo real. Às vezes, quando eu vou mesmo renovar minha carteira de motorista, aí quando eu chego, nossa, meu Deus do céu. Eu boto o personagem sempre. Todo mundo vai. Olha o Fui parada na Lei Seca também, botei um personagem, gente, que personagem que eu coloquei. Não tinha bebido, tá, gente? Não tinha. Juro, eu ia perguntar isso, tá, pessoal? Não, eu não tinha bebido, mas eu tava sem óculos. E eu quase atropelei o guarda, porque eu não tinha visto o negócio da Lei Seca. E aí o cara parou já com a arma, assim. Nossa Senhora. Aí eu baixei o personagem, botei a mão no rádio, nem tava com o som ligado. Eu liguei o som. Moço, desculpa. Eu tô aqui no som, assim, tava... Desculpa. Aí ele, você bebeu, né? Você bebeu. Moço, não bebi. Você sabe que você vai presa, né? Gente, assim, vai intimidar, né? Eu repeti umas 3 vezes que eu ia presa. Só que eu tava tão calma e tranquila. Moça, eu vou sair do carro, vou fazer o número 4 com a minha perna pra eu te mostrar. mostrar. Na vida eu pensei assim, gente, é só porque eu não estava usando óculos. Se estivesse usando óculos, nada disso teria acontecido. Teria acontecido, pois é. O personagem me salvou. Eu já fiz personagem, já fiz um personagem uma vez no hospital, não queriam me atender, meu filho. Comecei a chorar, deu uma de maluca. Aí o pessoal, na hora, não tinha ninguém lá sendo atendida, só tinha eu esperando. Eu fiquei 20 minutos lá esperando pra ser atendida. E nada. Eu falei, o quê? Meu amor, comecei a chorar. Aí todo mundo ficou desesperado. Aí daqui a pouco saiu um médico que era amigo dos meus pais, com o olho desse tamanho. A minha mãe, Luana, o que você fez lá dentro? Aí eu falei... Não, mãe, você vai passando mal. Usei uma estratégia. Eu falei, então, fui atendida. Usei meus artifícios. Mas é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente tem essas ferramentas que vai trazer benefício, não vai prejudicar ninguém. Exatamente. Tem que pôr em prática. Aí eu vou lá na carteira lá para tirar a coisa do Detran, aí, olha o cara do Didi, eu fico muito rendido porque aí chama a atenção de quem está sentado assim, aí eu já chego com um personagem. Aí pronto, é rapidinho. Já bota o sotaque mais forte, já como personagem. Aí quando eu saio, graças a Deus, resolvi. E assim eu vou desenvolvendo as coisas da vida do dia a dia. Mas eu era muito, muito tímido, mesmo assim. Eu não sei, eu lembro a primeira vez que eu subi no palco, foi em Fortaleza, numa peça chamada Luxúria versus Société, que era em cima da peça do Plínio Marcos, da Abajur Lilás. Porque na época o Plínio não liberou pra gente. Gente, é muito difícil, tá? Também fiz a peça do Plínio Marcos. É difícil? É muito difícil, tá? E caro. Barra depois a gente conversa. Aí o censor... ainda foi pro censor. A gente se apresentou pros censores. Umas 4 pessoas com a cara tojadíssima. E a gente fazendo aquela cara... Só pra botar terror, né? Coisa feia. Você fazia assim. E olha que era uma peça barra pesada. Era seio, fora palavra. Eu acho falta de respeito com quem tá ali fazendo a cena. A pessoa ficar... Eles nem entendem o que é aquilo. Eles nem entendem. É uns bandos de vagabundo, sabe? É verdade. Que não tem o que fazer. Alugar gente aqui. Era a versão que eles tinham dos artistas. Mas a gente sobreviveu. Aí ele falou assim, ou tira a nudez, ou tira o palavrão. Os dois não tem condição. A nudez era só um seio de uma menina que aparecia. Era só isso. Aí tudo bem, a gente tira a nudez. Aí pronto, a gente se apresentou no Teatro Zé de Alencar. E para mim foi a glória. Teatro lindo, né? E foi ali... Nossa, tenho uma vontade. Eu me apresentei pela primeira vez num teatro grande, lotado. E aí sim, vou pro Rio de Janeiro, vou para São Paulo. Vou descobrir qual cidade que eu vou. Mas assim, você Isso pensou, te deu gás, tipo, né? sozinho, assim? Eu comecei em 84, aí eu conheci um amigo, que é o Antônio Gomes, Antônio dos Santos, e ele me encorajou, porque sozinho é complicado. Aí eu me senti encorajado por vir com ele. Ele veio. Aí vocês dividiram o apartamento? Tudo. Ai, que bom. Fica mais fácil. E um dá apoio pro outro. Ele era mais assim, tinha mais estrutura para encarar as situações, era mais assustado. Tua família apoiou? Não, minha mãe, ela sempre me apoiou em tudo. Ai, que bom. Ela tem tanto a minha mãe como meu pai, sabe que eu sou uma pessoa muito sensata. Então, ela jamais, assim, eu nunca criei alguma insegurança neles em fazer coisa ruim.
Mas assim, obviamente eu sou uma pessoa sonsa. Eu menti pra ela. Porque eu tô falando, porque nessa época, né? Vai pro Rio de Janeiro, meu filho. Vai pro Rio de Janeiro pra eu fazer teatro. Isso é coisa de vagabundo. Não foi bem assim que eu falei pra ela. Muito bom. Mãe, eu vou pro Rio de Janeiro sozinho, sem dinheiro, Assim, tentar a vida com teatro. eu disse, não, eu vou pra São Paulo, porque no Rio de Janeiro eu não tinha família. São Paulo eu tinha. Eu vou pra São Paulo, passar 15 dias pra conhecer o Sudeste. Eu não conheço. Aí depois eu volto. Terminei o segundo grau, aí eu vou lá só para ver qual que é, depois eu volto. Eu não voltei. E mãe é algo muito forte, porque ela chorava tanto. Sério? Você é filho único? Não, tenho mais 2. Ela chorava tanto, porque ela sabia que eu estava indo embora. Ai, coração eu não deixei claro, coração não, mas de ela mãe, sabia. Coração de mãe é fogo, né? A parte de sonso não colou muito. Não, que enganar a mãe é difícil. Ainda mais quando a mãe sem, mas fala assim, tô sentindo. Eu sustentei. Não é só ali, só 15 dias. Só que depois... 10 anos depois. 4 anos depois eu voltei. 4 anos? Eu não tinha como voltar. Eu vim pra cá pro Rio de ônibus. Passagem era algo assim... Surreal, né? Surreal. Nunca imaginei viajar, voar. Aí 4 anos depois eu voltei. Aí você veio pra São Paulo, né? Não, fui pra Rio de Janeiro. Olha só, mentirosinho mesmo. Porque se eu viesse pra Rio de Janeiro, ela ia matar a charada. Ela não ia deixar e também não ia deixar. Ia falar, vai matar tua mãe do coração. Ela ia fazer muita chantagem, meu Deus. Aí você fez um curso de teatro aqui. Martins Pena. Legal. O meu objetivo era tablado, que eu tinha visto uma matéria no Globo Repórter. A Maria Clara Machado apresentando o tablado. Nossa, que lugar, que sonho de espaço, que poesia. É lá que eu quero. Quando eu cheguei, onde é tablado? Na Lagoa, amor. Não fazia ideia. Cheguei no centro, cheguei ali em Copacabana, fui morar no centro, ali na Gonçalves Ledo, ali perto da Praça Tiradentes. E ali do lado, de graça, sim, Martins Pena. Maravilhosa, porque assim, as pessoas, né, acham que só existe uma escola de teatro, que é o tablado, que é o mais divulgado. O ACAL, ou Unirio. Né, mas assim, a Martins Pena, de graça, você faz uma prova, né, pra passar e tal. E assim, a Martins Pena, infelizmente, ela vive muito... Agora tá muito precária. Muito. Tá difícil. Não tem lá, investimento. né? É uma escola de teatro incrível, sabe? Na época que você fez, tinha acabado de ser reformada. Tava tinindo. Tava tinindo. Tudo perfeitinho, tudo perfeitinho. Dá gosto, né? Dá gosto. Aí quando eu terminei lá... Foram o quê? 2 anos? Sim. 2 anos. Aí, quando eu terminei, eu fui pro tablado, em 88. Entrei lá em 86. Final de 85... Comecinho de 86, já estava na Martins Pena, fazendo curso de verão, curso preparatório, curso profissionalizante. Maravilha. Aí depois, os amigos, que eu sempre falava, o tablado, não é no Jardim Botânico. Aí quando eu fui no tablado, não tinha vaga, porque era uma fase onde o tablado era muito procurado. Concorrido. Tinha vaga, tinha fila de espera, né? Na véspera de matrícula. É muita gente tinha fila. Grande... Fez tablado, né? Muita. E o tablado é muito especial, viu? O tablado é muito especial. Porque lá, cada professor, ele tem um segmento. Então, tem um que é musical, que é comédia, improviso, teatrão. E a maioria dos professores vivenciaram todo o tablado também. Muitos foram alunos, né? Sim. Vivenciaram... Hoje tem amigos meus que foram alunos que hoje estão dando aula lá. Que é o Belém, o Pico, o Ernesto Pico, que é o Neco. Tem mais outros. Susana Kruger, eu acho que ainda está lá. A minha geração era Milton Dobby, Toninho, Wilson Damião. Luiz Brandão, né? João Brandão. Eu cheguei a fazer aula com ele, maravilhoso. João Brandão. Tinha Araci. A Cacá também, era mais para adolescente. E hoje ela assumiu o comando lá. Ela me dirigiu no espetáculo Passo a Passo no Passo, que foi uma das últimas peças que a Clara fez. E a Clara me dirigiu no Cavalinho Azul. Então, eu só tenho coisas incríveis do tablado. Nossa, era tão maravilhoso. Era uma vez só por semana e passava assim. Voando, né? Voando. Mas lá foram os meus amigos, através do tablado, conheci pessoas incríveis que me projetou na carreira. Então, o tablado para mim foi Lá você fez contatos... que você conseguiu fazer testes por causa desses contatos. Como é que foi essa transição? É isso que eu ia falar. Como você chegou no audiovisual? Através
do teatro. O teatro é uma grande vitrine, né? Os produtores procuram os atores, principalmente atores novos, através do palco, né? Porque ali você já vê o potencial do artista. Ao vivo, né? Então, acho que o ator que já quer ir direto para a televisão, tudo bem, se você tiver uma desenvoltura, um talento que você segure, beleza. Mas se você for pelo teatro, você vai ser recebido lá de maneira mais especial. Você já vai chegar lá como um grande ator. Desculpa, continua. E quando você chega, de onde que ele é? Não, ele só faz isso. Então as pessoas ficam meio cabreiro, porque é muito dinheiro envolvido ali. Se chega lá no hora H, tu não desenvolve, nossa, a máquina para. Que é uma equipe gigante, né? Dependendo pra tudo acontecer. De um artista, e se aquela engrenagem falta, o mecanismo não tem. Aí cancela a cena, um prejuízo enorme. Ou chama de novo o ator, então chama outro. Porque geralmente ele é isso. não segurou. Não. Verdade. Eu já fiz uma novela que foi Meu Bem Querer. E a gente era elenco de apoio. Então, a direção ficou meio insegura, que não conhecia nenhum de nós, mas sabia que era uma turma que estava vindo oficina de atores, que eu cheguei a fazer oficina de atores da Globo. Sim. E tinha uma galera que não sei de onde era, mas estava lá também. Mas todos nós, era um grupo grande, não tinha fala. Eu sei que deu fala para um da turma, só que a pessoa ficou tão nervosa. Coitado, não conseguiu falar. Gente. Olha o que é a televisão, a força da TV. Gente. Se intimidou com câmera. Se intimidou com tudo aquilo lá. Mas já estava fazendo elenco de apoio. Estava fazendo elenco de apoio. Mas pegou a pessoa errada. Se me pega. Tá vendo? Se pega o Luciano, outro ator de teatro. A gente está acostumado, sabe? Sim. Acabou lá, a caixinha não tem da cena que você estava falando, que a contra-regragem não colocou. A gente dá um jeito. Cria cena. Fica cria entre caixa. O elenco. O público não sabe que a gente está improvisando. É verdade. O ator de teatro, ele tem que saber se virar, né, de tudo quanto é jeito. Ele tem que entender de tudo. Tem que entender de luz, tem que entender de contra-regragem. No tablado eu aprendi que eu estou contracenando contigo, mas a minha visão periférica está cuidando, porque escuta. Porque depois que eu contracenar com você, eu tenho uma marca para lá. E ali tem alguma coisa que eu vou buscar, um chapéu. Estou vendo um chapéu aqui, tem 2 chapéus aqui. Aí eu vou lá e não tem chapéu, meu Deus. Mas eu já estou conversando com você e eu percebi que o chapéu não está lá, eu vou ter que criar alguma coisa para não deixar aquela falha. Teatro. E a televisão, quando a gente faz teatro, a televisão fica mais fácil, fica melhor. Agora eu lembrei daquela cena da Fernanda Montenegro, que estourou a luz, ela tava fazendo assim, ela gente, aquela cena é maravilhosa. Não sei o que, fulana, vem aqui, vem buscar. Lembra mas então, vamos lá. Da novela, você chegou a ver que há um tempo atrás, agora, viralizou de novo essa cena da Fernanda Montenegro no Instagram. Eu quero ver, não vejo. Nossa, tinha um abajur em cena, assim, e aí a luz que tava nesse abajur estourou. E aí ela tava contracenando. E os atores levaram um susto, assim, aí, óbvio, não tava nada planejado, né? E aí ela... Não, tudo bem. Ela continuou catando o caco, assim, tipo, fulana, chamou... Que maravilha, né? Colocou uma personagem ali, que era a funcionária da casa, né? E ela continuou. Não, pode continuar. Vai, fala. O que você tá falando? E aí o ator tava nervoso. Nossa, que maravilha. Esqueci o nome desse ator. Ele ficou um pouco nervoso. Eu não lembro agora. E ela foi e falou a deixa pra ele. Não, você tava falando sobre a empresa tal. Continua. Que perfeito. Que é o domínio não que ela deram tem, corte. Né? Não, o diretor deixou. Que aí eles se acalmaram e falaram assim, ela foi só uma lâmpada. E aí ela ainda continuou, gente, foi só uma lâmpada, fala aí, o que você vai falando da empresa? Gente. Quer dizer, fica uma segurança. Fica uma coisa de espontaneidade, uma segurança perfeita. E que é uma atriz de teatro, né? Que a gente aprende exatamente isso no teatro. No teatro. E quando você realmente se entendeu como ator profissional de teatro, de televisão, que você, cara, isso é uma profissão, porque a gente não tem essa consciência global realmente. que ator, atriz é uma profissão, que você vai conseguir se sustentar com isso. E você foi muito corajoso, né? Sair da sua cidade, mentir pra sua mãe. Mas, passar a perna dele, ó, ele é sonso. Isso. Eu sempre, quando eu tô na coxia do teatro, eu fico, às vezes eu me deito e fico olhando os refletores, né? E fico imaginando, nossa, que loucura, né? Porque isso aqui que eu busquei para minha vida e não tinha nenhum intuito
de sobreviver disso aqui, porque a gente é acostumado a ouvir que é uma profissão que não dá em nada, tanto dedicação para morrer na praia. Eu pensava, nossa, estou aqui nesse teatro, deitada naquilo que eu amo demais, e estou sendo remunerado, estou sendo pago para isso. Agora, quando eu entrei na TV, a coisa se firmou, porque aí assinou carteira. Quando assina a carteira do Ministério do Trabalho, aí a coisa se concretiza como uma profissão. Aquela época ainda que você assinava carteira, né? Que a gente ainda tinha uma segurança. Aí eu vi, nossa, olha só. Nossa, eu sou agora, profissional mesmo. Mas já foi pra gravar o Didi ou foi pra gravar uma outra produção? O primeiro contrato foi com a novela Meu Bem Querer. Aham. E já foi carteira assinada? Carteira assinada. Nossa, que... Ai, que beleza. Não, cara, você não tem noção. É igual comprar um brinquedo, uma roupa nova, uma coisa nova. Tu fica namorando aqui. Saiu sabe? o sorriso amarrado. Não, eu fiquei com essa ansiedade vibrante de alegria quando eu fui selecionado para fazer a oficina de atores da Globo. Ai, Eu imagino. gente. Porque era um sonho para todo ator. Era uma lenda. Na verdade, era uma lenda, assim, urbana. Nossa. Assim, Era uma lenda. É uma coisa, eu Não era uma Colocar coisa uma- mágica, era tipo assim, gente, era assim, Colocar isso agora existe mesmo. Era um meio... efeito sonoro, assim. E foi o teatro que me proporcionou isso. Foi o teatro. Você era convidado. Ah, você já Era uma assistiram coisa você meio- no teatro e já Foi. colocaram você Não, no... fiz um teste. Teve um teste pra Eu fui fazer chamado o... pro teste. Eu estava fazendo uma peça com a direção do Bernardo Jablonski, que é o Bravo Cidade Zweig, e teve o administrador da oficina, que era o Tônio Carvalho. E ele me viu em cena. Aí ele pediu pro produtor e ator também da peça indicar 2 atores do elenco. Que era uma peça maravilhosa. Com o Lucio Mauro Filho. Olha. Era um espetáculo bem legal. Aí ele falou assim, agora eu quero muito aquele magrinho. Aí pronto. Aí esse produtor escreveu um texto para mim, que era um porteiro, que é um porteiro fofoqueiro. Aí eu passei a ter mais cuidado com o porteiro, porque a gente acha que não, mas os porteiros sabem da nossa vida Gente, inteira. Eu tava falando são as disso pessoas essa que a gente- semana. Eu falei assim, meu gente, eu tenho vontade de fazer uma peça. Ah, gente, eu vou dar a ideia aqui. Não dá. Porque Mas sobre isso. Porque o porteiro realmente, ele sabe de tudo da nossa vida. Sabe. Ó, 2 pessoas Tudo. que eu aprendi na vida que você nunca pode destratar em qualquer ambiente: porteiro e segurança. Sim. Porque eles são que abrem as portas pra você em Não, qualquer faxineira lugar. também, se quiser. Não, e garçom também, né? Ele pode cuspir na tua comida. Não, Eu gente, sou não um amor de distrate pessoa com ninguém. todos eles. Por favor. Mas aí eu fiz esse porteiro, o teste pra oficina. E, nossa, arrasei, viu? Ai, que lindo. Arrasei no teste. Você é bom em teste, assim? Você... Sou não. Acho que ninguém é bom em teste, a gente fica tão ansioso e o tempo é tão curto. Não, porque tem gente que fala assim, eu adoro fazer teste. Eu detesto. Ai, quem é? Eu? Quem é essa pessoa que eu quero saber? Ai, amiga, agora eu não vou lembrar quem foi que falou isso pra mim, mas eu falei assim, você gosta de teste? Eu não gosto de Gente, teste, dá não, um gente. nervoso. Não, né? é muito difícil. Eu fiz um teste agora para a novela das 6, eu caprichei, mas não fui chamado. Mas assim, só em ser um teste, a gente já fica sob pressão, que você perde um pouco a tua espontaneidade, a tua criatividade. Agora, quando o personagem é teu, aí sim, aí você começa a jogar o que você sabe, a tua criatividade, ela fica mais aguçada. Agora, quando é um teste, você fica muito, meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso perder essa oportunidade. É diferente quando você está atuando. Quando você está atuando, eu não posso perder. Eu tô fazendo a leitura de um espetáculo que fala muito sobre isso. Ele fala assim, quando eu estou fazendo o teste, eu fico pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Olha como eu sou ruim. E mandando o texto. Autossabotagem. Aí você fica olhando pro seu autossabotagem. concorrente e fica, ele é muito bem melhor do Muito que... melhor. O gramado do vizinho é mais verde, né? A gente sempre acha que a outra pessoa é tão maravilhosa. Mas não é. Aí quando eu fiz esse teste para essa novela das 6, eu fiquei muito triste, porque é tão... a gente quer demais, né? Fazer um trabalho que tá trabalhando e assim... A gente quer acertar É um sempre. personagem assim, que se eu fizer vai ser legal, porque tem umas ideias ótimas. Mas aí a direção, não. Eu gostei mais do outro. Aí eu vi um diretor grande pensando assim, quando o ator faz um teste para determinada produção, só em você estar ali sendo testado, você já está num patamar
de um ator com qualidade. O que faz a gente escolher o personagem, lógico que o talento também, mas às vezes é um jeito de corpo de um ator, uma forma que ele olha. Uma leitura diferentezinha ali. Um tchan que ele tem que encantou mais a gente. Gente, e o dia da pessoa também, né? Existe uma questão ali de momento também. Eu acho que essa coisa é muito... É um mistério muito grande. Eu já porque fiz... não é realmente talento. Não é questão de talento. Não, às vezes, realmente, quem tá ali todos têm talento. É um detalhe que o diretor viu, a produção viu, que para esse personagem, esse detalhe do trejeito desse ator é que completa. Teve uma amiga minha que até falou assim, cara, às vezes você vai fazer um teste, às vezes a pessoa lá que tá escolhendo, aí olha pra tua cara, às vezes, pô, parece que o meu pai, cara, filho da mãe, aquele meu pai, não... Mas já aconteceu isso comigo. Já aconteceu. Até isso existe, sabe? Dá uma memória afetiva ali no participei de uma... o pessoal com o profissional, né? Não tem nada a ver. Eu já participei de um teste uma vez não um teste, era tipo um concurso pra um prêmio, e aí teve uma menina que ela fez um vídeo que ela atuava com ela mesma, e aí eu também participei desse mesmo teste com esse mesmo texto. Só que essa menina fez uma coisa que a diretora lembrou de uma situação engraçada que ela vivenciou não sei aonde, um vídeo que ela viu na época que ela era adolescente. E adorou ela. Ela escolheu ela. Viu? Olha. É isso que Eu falei, gente, o meu deu muito mais trabalho, que eu fiz um take, plano sequência, não sei o quê, eu fiz uma parada super... Eu falei, gente isso aí eu sei fazer afetiva. Também. Memória afetiva. Não tem como. Aquela coisa, o que depende da gente, a gente faz. Agora, quando depende já de um terceiro, aí já não... A gente perde o domínio, né? A gente perde o controle disso. E aí, chegando... Vamos falar do Didi. Quando você entrou, como foi? Fez teste pro Didi também? Não fiz. Didi te olhou e olha que eu sou um ator, pelo meu biotipo, eu fiz pouco teste. Tudo que eu fiz, praticamente, eu fui direto. Ele já conhecia o seu trabalho. Agora, publicidade, não. Acho que eu fiz uns 1000 testes. Pegava 3 por ano. A gente fazia 4 testes por dia. Publicidade é muito difícil, né, gente? E dá dinheiro, né? E eu saía feliz. Meu Deus, que teste maravilhoso. Todo mundo se divertiu. E nada acontecia. Mas aí o Didi, você não precisou nada disso. Não. Aí eu fiz a oficina. Aí eles me chamaram para fazer uma participação na Indomada. É o Didi que realmente decide ou não, né? É ele. É. Aí eu fiz a Indomada. Aí... Gente, o Didi, né, gente? Ai, gente, aí Renato Aragão, né? A gente fica... É o Didi. Aí eu fiz a Indomada. Teve uma repercussão bacana, porque era uma participação de 2 dias. Foram 11 episódios, 11 capítulos que eu fiz. Que massa. Aí eles me chamaram para uma outra novela, que foi Laços de Família. Ai, você fez o que em Laços de Família? Eu fazia uma dupla com o Cláudio Gabriel, lá do Aras. Essa novela marcou muito, né? Pois é. Mas aí tava chamando nós dois de Faísca e Fumaça. Faísca e Fumaça era um casal de corvo da turma do Pica-Pau. Eu lembro. Era nós dois, era Faísca e Fumaça, os dois. Aí eles têm uma coisa de vislumbrar, né, o futuro. Me tiraram da novela para poder descansar a minha imagem, para eu entrar numa outra, que é Porto dos Milagres. Aí essa eu arrebentei mesmo assim. Foi praia, né? Não foi Porto dos Milagres? Era em Salvador, Isso. mas nunca tive oportunidade lá. Não foi? Não, porque era um grupo que ia, porque era tinha o Projac, tinha a cidade cenográfica, e às vezes eles levavam mesmo para Salvador para mostrar a nunca praia. Conseguiu ir. A mim não levava. E aí, olha que eu era um sucesso. Tadinho. Era. Deixa eu ir voltar. Ô, Rede Globo, chama ele pra fazer uma viagem pra Salvador. Não, depois com o Renato Aragão, eu fui pros Estados Unidos. Mas Salvador você não foi. Não fui. Aí, com o sucesso dessa novela, eu comecei a fazer um monte de participação nos produtos que estavam no momento. Brava Gente, Os Normais, A Grande Família. Aí, Turma do Didi. Aí o Renato, eu já tive um desse. Eu lembrei, nossa, o Zacarias. Sim. Aí pronto, 2 dias depois, a minha empresária, Cíntia Oliveira, Tadeu, o Renato ficou apaixonado por você, ele quer muito você no elenco, ele não abre mão de você, vamos assinar.
vamos assinar, que eu tinha vontade de trabalhar com o Renato também. Isso eu ia falar. Nossa, Você isso... tinha ele como uma referência? Sim, Porque, sim. nossa... Cearense, É isso que eu Isso ia ia falar. falar. destaque. Imagina a na cidade coisa dele. cultural. Tipo, todo mundo deve No Brasil, amar o o Brasil Didi. inteiro. Eu personagem. lembro quando eu passava minhas férias lá na casa da minha avó, lá no Ipu, a minha avó acho que era uma das poucas casas que tinha TV. Então era aquela galera enorme. Ia assistir os Trapalhões. Os Trapalhões. Se eu não chegasse cedo, eu ficava lá atrás. E olha que eu morava lá, né? Aquela assim, oi, deixa eu entrar na minha casa. Que eu sou o dono do pedaço. Não tinha isso, não. O pessoal Aí ia você chegando vê e a ia pegando, força- ia era. pegando os lugares da tua Dos lugares casa. pra assistir os Trapalhões. Ai, que imagem E olha a bonita. força do Renato Aragão nessa época. E a minha cabeça vendo um cearense com aquele destaque todo. Ai, você não se emocionou, Aquele não. menininho Imagina. que ficava lá atrás Muito. querendo assistir, hoje tava na frente Nossa, Tava. tipo, E uma cena que eu fiz com o Renato foi o que eu lembro. A cena que eu mais amei, que eu queria tanto rever essa cena. Eu tenho até gravado, mas eu não acho naquelas fitas de VHS. Sei. Tá perdida ali. É uma cena com a música do Gilberto Gil, Esperando na Janela. O Didi fazia... Tô esperando na janela. E eu fazia o cara puxando um jegue. E eu cantando com a voz do Tata. Nossa, ficou tão bacana aquela cena. Fiquei tão orgulhoso do resultado. Mas a primeira cena que eu fiz com o Renato era nós dois, eu de cara a cara com o Renato. Tua perna não tremeu, não? A lágrima, segurando minha lágrima, a Ai, voz meu. embaçando, mas eu lembrava, eu tenho que me proteger. Eu não posso me desestruturar. Porque aqui eu estou trabalhando, é um personagem, e então é Renato Aragão, mas quem vai assistir quer me ver, a minha performance. Então eu tenho que estar bem concentrado. Aí eu fiz e não sabe assim, eu chorando, gritando. Oh, Por dentro, lá dentro, gritando. Ah! Fígaro, Fígaro, Fígaro. Tudo isso veio à minha cabeça. Mas eu segurei a onda, que era aquele do muro, 31, escondido e um muro e o pessoal passando. Aí o pessoal olha, 31. Aí tinha uma escada, subia, puf, na cabeça, 32. Sim. Foi essa cena que eu fiz com o Renato. Ai, gente. Aí pronto, que aí coisa. foi perfeito. Aí deu para conciliar um monte de coisa, porque o programa do Renato era um programa muito light, não terminava alta, não terminava tarde, final de semana a gente não gravava, então dava para fazer umas coisas de cinema, Teatro, dava pra tranquilo. Tranquilo. Que lindo, É que a gente né? tava falando sobre isso também, né? Sobre essa conciliação de fazer novela e fazer teatro. Mas novela é Novela é outros mais 500. complicado, porque às vezes a novela atrasa, aí para eles compensarem o tempo e joga para final de semana, sem hora para acabar. Então é meio complicado. Então dá para fazer, mas é um risco muito grande. Mas Aham. voltando esse sonho aí de contracenar, assim, com o Renato, eu fico pensando assim, aquele menino que cantou Fígaro lá na praia, eu fico imaginando, assim, da gente incentivar os atores, que, assim, é possível, sabe? E às vezes a pessoa também, a gente fala, as pessoas são mais acessíveis do que a gente imagina, né? Que a gente às vezes endeusa, bota um ator num pedestal, e não são pessoas que estão ali lutando também diariamente. Sim, é um que não trabalho existe como qualquer um outro. um glamour tão grande como as pessoas imaginam, não. Que existe Eu um fiz o trabalho- convite pro Tadeu e ele tá aqui, ó. Tá vendo? Se eu não É. tivesse feito o convite, Sim. a gente não estaria tendo esse papo Pois aqui. é, né? não, e também se eu não tivesse encarado o Rio de Janeiro, eu não estaria aqui contando a minha história. É. Não teria feito a voz do Cid, não teria conhecido o Renato Aragão. Então, tem que sair da zona de conforto. Foram 10 anos, né, com o Renato? 12 12 anos. Olha aí, uma vida. Ó, as grandes conquistas diante das experiências de vida que eu tenho, as grandes coisas que você só conquista se você sai da sua zona de conforto. Zona de conforto que eu falo não é comidinha pronta, é uma área que você já conhece. Então ali você já explorou, então você já catou o que tinha de catar. É aquela rotina que você sempre faz a mesma coisa. Você não sente aquele frio na barriga que a gente sente quando vai fazer uma cena no teatro, ou quando Sim. vai entrar num set de gravação, ou quando vai fazer um teste, né?
E fazer uma coisa que você nunca fez. Sair da zona de conforto é isso. Aprender algo novo. Algo Eu novo. lembro- E aprender Tem é uma coisa piada muito que fala, importante. gente, eu quero chegar na minha zona de conforto. Porque a gente tem que... eu quero A gente chegar- sai todo dia eu da quero- zona de eu quero Zona assim, de gente, eu tô conforto é- procurando a minha zona de conforto. A zona de conforto, eu quero ficar quietinha, com o dinheiro no banco. Tá, e eu esses dias, eu fiz um story e falei assim, gente, eu não aguento mais, eu tive que arrumar um negócio aqui no estúdio, é isso, é aquilo, não sei o que, eu quero voltar pro útero da minha mãe. A zona de Isso conforto. é uma zona de conforto. Mas olha só, a zona de conforto é até uma pessoa que acorda às 5 da manhã, pega um ônibus, pega um trem, chega no seu trabalho, chega 10 da noite para acordar às 5 da manhã, tem essa rotina. Isso aí já é uma zona de conforto. Sim. Ela tem que sair dessa zona para explorar uma outra coisa que você... Acho que lidar com medo também, né? Não, você tem que estar... e você tem que estar muito... Se preparar. Então, estudar. Então, é sair de uma área... Por exemplo, eu saí da minha zona de conforto de Fortaleza e vim para o Rio de Janeiro. Mas cheguei aqui, eu não esperei a coisa acontecer, não. Eu fiz a coisa acontecer. Você correu atrás. Muito. E estava muito atento às coisas que as pessoas me falavam. Coisas de pessoas que eu considerava. Que eu vi uma possibilidade de um futuro para mim. O seu diferencial também, né? Você explorou isso. Que antes você falava assim, eu tenho uma voz fina em relação a... Tanto que você experimentou isso. E aí depois você viu que a sua voz fina também te trazia um diferencial em relação ao estereótipo do carioca, do Rio de Janeiro. Sim. Isso não é qualquer um que tem, né? O seu estudo também, enfim, você juntou tudo e formou quem você é. A pessoa tem que ser muito humilde em querer aprender o que não sabe. Porque às vezes as pessoas ficam numa coisa de rejeição, de se bloquear. O ego, né? Aí tem uma pessoa que sabe mais que você, mas eu não vou dar o braço a torcer. É tão simples, cara. Se a pessoa sabe mais, relaxa. Aprenda aquilo. Porque a vida da gente, você sempre vai encontrar alguém que sabe mais do que você. E aproveita. E o ator Pega é isso, essa informação. ele enferruja mesmo, eu acredito nisso, que ator Enferruja. Enferruja. Não existe assim, gente, eu já sei, já fiz a minha faculdade, a Unirio em 1800 e Não. tal, e era com os melhores professores, e aí... Não, E se não você é igual não- andar de bicicleta, não. Não é andar... E o próprio mercado, se perceber que você está muito tempo fora do exercício, já é um ponto negativo para ti. Porque tem uma galera aqui que está, Tá o no olho corre, o olho tá no tá corre. vibrante, o teu também sem vida. Tem que praticar. E o teatro, eu lembro que eu fazia a peça Lisbela e Prisioneiro e fazia a novela Porto dos Milagres. Que foi um sucesso Foi um também, sucesso. Nosso Lisbela era um sucesso. personagem, quando eu entrava em cena, a galera amava o meu tipo. Isso me dava um poder de ator que, quando eu chegava na televisão, eu emprestava para o outro personagem. Olha o encontro dessas duas forças. A bagagem, né? Aí você está sem fazer teatro, não, você está naquela vida tranquila, aí você é chamado para fazer um personagem importante na TV, vai te faltar fôlego para esse personagem brilhar. Sim. E o teatro te proporciona esse fôlego, esse brilho. Um grande exemplo que eu vejo no Rodrigo Santana. O Rodrigo Santana, eu tenho ele como uma referência muito positiva. O Rodrigo sempre fez teatro e TV. E sempre dá muito certo. Rodrigo, vem aqui, tá? A gente está esperando. Bacana. E ele no teatro, ele é muito vibrante. E leva essa força para a televisão. E ele sempre fez essa dobradinha. Eu sempre vejo o Rodrigo fazendo teatro e logo em seguida fazendo algum programa de TV. E tá ali no olho dele, assim, a segurança. O Rodrigo é uma pessoa muito, muito incrível, sabe? Artisticamente falando, e como pessoa também. Mas eu observo muito que o ator, quando faz teatro e faz um audiovisual, tem uma outra força, uma outra conotação. Certeza. E aí, como é que surgiu a parte da dublagem na sua vida, assim? Você estava já na televisão, estava já fazendo teatro, televisão, estava no auge, e aí alguém falou, cara... É a voz. Não foi assim, não. Foi logo no comecinho mesmo, eu estava fazendo Lisbela. Eu não tinha entrado ainda na novela Porto dos Milagres. E acho que pelo meu timbre, alguém assistiu a peça, pelo meu timbre do Cabo Citônio, eles pediram para fazer um teste. Foi em 2001 a dublagem? A dublagem. Caramba! 2001 foi 2002. Aí eu fiz um teste, contei com a Cíntia. É muito difícil dublar, mas eu fiz o que eu pude.
Mas eles conseguiram lá fazer o síncro da voz, equalizar. E o original é parecido? Não é não. Não é não? Não é não. Ai, fiquei até curiosa agora. Porque Veja. a gente só vê... eu não vejo esse personagem com outra voz. Não, o Cid é mais comportado. No O Cid original. veio bem depois sério? também, né? O Cid veio depois, né? Ou já foi pro Cid? Não, desde o início. Foi pro... Não, eu sei que foi desde o início da Era do Gelo, mas sim. a primeira produção de dublagem foi pro Cid mesmo? Foi pro Cid. Foi pro Cid. E era muito Eu texto, aprendi a né? dublar com o Cid. Caraca, que máximo! Quando eles querem, eles dão um jeito. Sim. Eles me queriam muito. Gente, porque eu não vejo o Cid com outra voz, senão a sua. Não, a dublagem da Era do Gelo eu acho maravilhosa. E muda... Eu não assisto o original, Não, eu assisto ainda dublado. E dá dei característica sorte. pro personagem. A voz dá característica de sentimento, de personalidade pro Gente, pra quem não tá personagem. entendendo, o Tadeu é o dublador do Cid da Era do Gelo. Vocês lembram dessa voz, gente? Olha eu aqui. Gente, parece que ele botou uma roupinha agora, porque eu vi a carinha. Os olhinhos aqui. Os olhinhos bem separados. Pois é, aí o Cid, eu falei pra Cíntia é difícil, eu acho que eles não vão me chamar, mas 3 dias depois eles chamaram. 3 dias? Porque eles viram o potencial do timbre da voz. E assim, como eu te falei, eu não tinha experiência nenhuma de dublagem. Então, quando eu olhei assim pro Cid, eu imaginei que ele tivesse uma voz meio esgarniçada, porque ele tem uma cara... Ele tem a Ele é carinha, engraçadíssimo. É, uma tem a coisa carinha. tá sendo puxado pelos Ele- cabelos por trás. Parece Aí eu mesmo. joguei algo assim pra olhar e acreditar. E o John Leguizamo é o que fez a dublagem americana. É um timbre mais tranquilo, suave. Só que ele tem uma coisa da língua mal que a boca. O John Leguizamo, ele fala assim, uma voz, o Cid, uma voz mais suave, mais suave. Pô, mãe, mas aí as coisas não vai dar muito certo. E eu percebi... Uma voz meio fofa, né? É, voz fofa. Eu percebi que ele tinha essa língua maior do que a boca. A língua- Mas só que eu não tinha ousadia de botar uma coisa que eu não dominava. Ainda vou enrolar minha língua aqui. Já dei uma trabalheira pros caras. Ainda vou botar uma língua Eles trucada. colocaram a voz pra você ouvir antes? Sim. Ai, ferrou. E tem Aí- que ser uma coisa constante, né? Porque não adianta você criar no início uma voz e depois você ir Não mudando, conseguir. você tem que manter sempre. A direção vai Vai te ajudando. É, porque é o diretor, o técnico e o dublador. Então eles esperam, a voz tem que ser mais pra cima, põe mais metal, tu tá vou jogando ela pra baixo. Então eles vão te orientando direitinho. Eu não sei nada de inglês, então eu, segue, o diretor te guiava nas emoções. Como é importante um ator que escuta, né? Um ator que escuta e que consegue entender o comando da direção. O porque grande segredo é entender, ouvir. ouvir, né? Ouvir o que a direção está pedindo e tentar... porque a gente, às vezes, estando de fora, não sabe muito bem o resultado para quem está assistindo. E o diretor está ali para isso. Isso é muito importante. Não acredita, porque às vezes nós, como atores, às vezes a gente não acredita. Gente, ele tá pedindo isso, vai ficar horrível. Ai, gente, ó... E até a gente fica botando um monte de crítica. Gente, ele tá pedindo pra eu fazer desse jeito, não vai ficar legal. E Isso ele é tá muito vendo de ego. fora, assim, confia, né? A visão de fora é essencial. Eu aprendi com isso com o Milton Dobb, um dos meus primeiros professores aqui do Rio, que já é falecido, infelizmente. Mas ele falava que ator não resiste direção. Às vezes, ele marcava uma coisa comigo e eu... Mas, Milton, na minha inocência, mas, Milton, mas ontem você marcou assim. Mas hoje mudou. Isso é ótimo. Hoje eu Ontem quero foi ontem. outra coisa. Eu quero outra coisa, eu estou experimentando. Nós, atores, nós, diretores, a gente experimenta vocês. A gente faz assim, tudo bem, você executou, mas não é isso que eu quero, vamos tentar outra coisa. Pode ficar melhor, né? E outra coisa, não resista direção. Execute, faça. Não pergunte por quê, faça. Se você tiver uma coisa criativa em cima do que eu estou falando, beleza. Mas você dizer que não, isso que eu estou fazendo não é legal, o diretor aqui sou eu. Isso ele falou para mim. E, aprendi. Cara, a gente só aprende assim perfeito, também, hein? né? Tipo, quando tem um impacto, né? Tem Tipo, que ter a humildade. nunca mais você vai esquecer isso. Nunca. Então, tudo que um diretor pede para eu fazer, eu faço. Se eu não gostar da direção, se eu achar que o diretor não é capaz, na próxima vez você não topa trabalhar mais com ele.
Mas Teve a partir do momento que você aceitou esse trabalho, pronto, faça o que ele pedir. Tem um diretor que eu trabalhei também, Delson Antunes, e eu falei uma vez assim pra ele: ai, Delson, mas eu não consigo fazer isso. Aí ele virou pra mim e falou assim: não consigo fazer isso? Não pode falar não. Minha filha, pra você falar que você não consegue, você tem que ter tentado mais de 1000 vezes no mínimo. Então, trate de tentar mais uma vez. Aí eu tentei e consegui fazer o que ele queria. Pois é, gente, E aí ele falou: Luana, às vezes a gente se boicota. Tem Às vezes não, a gente se insegurança, boicota é. sempre. Então, assim, antes de você falar não consigo, você guarda esse não consigo e tenta. Não, e se chegou até você, é porque você está preparada. Sim, ele não ia tentar, também não ia ficar insistindo em alguém que ele não visse potencial. Sim, É verdade. sim. Então, se chegou até você, porque você sabe fazer. Você tem potência para fazer. Eu fiz minha última novela que eu fiz foi Quanto Mais Vida, Melhor. E eu não falo. Hoje eu estou estudando espanhol. Mas eu não falo espanhol assim. Aí o meu personagem, eu fazia um garçom de uma novela lá do Restaurante Chique e ninguém pagava. Era calote. Só que o personagem teve uma repercussão bacana que o autor resolveu fazer ele se disfarçar de um peruano. Para passar a perna na personagem da Julia Lemertz, amando da personagem da Giovanna Antonelli. E eu tinha que falar espanhol, todo espanhol o texto. A direção me perguntou antes: você fala espanhol? Se eu não falo espanhol, mas não se preocupe não que eu vou dar conta do recado. Beleza, nem cogitaram mais nada. Na hora ligou para a professora de espanhol, vamos lá. Nada, eu peguei uma novela no vídeo, na Netflix, passava por dia. La Casa de Papel. Casa de Papel. Passava o dia inteiro, aquela musicalidade, tá. Peguei o texto, comecei, foi muita ralação. Corta pro Tadeu ouvindo Rebelde. Aí pronto, consegui fazer. Ai, então que é maravilha. isso, se veio. Porque É a força de vontade, né? A gente tem que estar muito, muito predisposto a aprender aquilo que veio até você. E um trabalho nunca é igual ao outro. É sempre mais difícil. É sempre mais difícil. É sempre mais difícil. Você sabe como eu queria um trabalho bem facinho, mas não é. Sempre mais complicado. Sempre tem um... Quando eu fiz o garçom, assim, é tranquilo. Mas já não foi mais tranquilo, porque... Teve que falar outra língua. Eu tinha que falar francês. Ih, ferrou. Por causa do champanhe, né? Uns vinhos. Ainda veio esse castelhano, né? Que veio. Mas é bom, porque cada vez que você conclui um trabalho desse, você sai maior. Verdade. Você tem uma oportunidade de executar. E eu trabalho muito sob pressão. Muito sob pressão. Quando você tá relaxado, assim, você relaxa e fala: ah, não, uma outra hora eu faço. Eu vou protelando, sabe? Eu vou protelando. Agora, Ai, também sei. Prazo é amanhã, ferrou. Aí não durmo. É isso, aí ferrou. Aí executa muito bem. Aí quando eu tô na sua pressão, eu sei, beleza, que agora eu vou fazer um trabalho que vai me tornar maior. E você acha que nessa carreira de ator, que você experimentou todos os níveis de trabalhos de muito sucesso, trabalhos que não tanto sucesso, e você acha que porque tem muito ator que se deslumbra, né? E fica lá naquele... Isso aí Você sempre teve esse pé no chão, assim? Eu acho que foram 15 anos, desde que eu cheguei no Rio até ter minha oportunidade de sucesso mesmo. Eu acho que esse período de 15 anos me deixou muito pé no chão. Mas independente de pé no chão, eu já sou uma pessoa muito responsável. Então, nunca faltei aula, sabe? Nunca matou uma aula? Nunca. Só mentiu pra mãe, pro Rio? Era o jeito, porque não tinha como. Nunca matou uma aula, mas... Só um pouquinho sonso. Nunca matou aula... Nunca matei uma aula. Nossa, não passava nem pela minha cabeça. Eu vim conhecer um amigo meu depois, que ele me chamava, eu estudava pela manhã, pra... Ir pra praia, gente? Pra fazer qualquer coisa. Não, pra bater perna no centro. Na época a gente nem tinha shopping, coisa assim. Lá chama de gazear. Ah, gazeava. Gazear a aula. Eu falei assim, nossa, que bicho doido. Como é que falta aula? Que louco. Que louco, que absurdo. Que doido. Eu achei muito louco aquilo. Aí eu Era pra... É uma fase que foi desbloqueada para minha menina, que nesse momento.
Aí, quando eu vi, era muito comum fazerem isso. Mas eu acho que isso te ajudou muito, porque para fazer televisão, teatro, cinema, você tem que ser extremamente responsável, Tem que ter muito... chegar na hora, sim. tá com o texto decorado, Sim. né? Tem uma exigência. A gente fala que ator de teatro não atrasa, ator de Matou teatro... aula, Lana? Não, minha mãe não deixava. Nunca matou aula? Mas como Não. é que ela ia Ó, saber? aí, ó, pensando. Não. Tá destravando a Não. memória. Tá ganhando Não, tempo peraí. pra responder. Não, peraí, deixa eu lembrar. Cara, teve uma vez que eu tinha intolerância à lactose e eu não sabia disso ainda. A minha mãe me deu leite todo dia eu tomava leite, né? Cara, eu fui vomitando pra escola. Minha mãe me obrigou a ir pra escola, cara, vomitando. Deus. Vomitou. Não, agora já vomitou, agora vamos pra escola. Cara, eu nem vomitando, a minha mãe deixava faltar Eu aula. matei um dia de aula, gente, mas eu sou uma pessoa muito sortuda, né? Mas teve uma vez que eu fugi da escola. Ah. Aí eu acabei de lembrar. Mas foi só uma vez. É, eu também, só matei uma vez a aula. Não, na não minha matei vida. a aula, eu fugi Não, da matei. escola. Eu combinei com a minha amiga vizinha, tudo certo, aquela ansiedade, meu coração indo na mesmo, boca. uma aventura boa, né? Nossa, uma aventura maravilhosa, muito tensa, vamos pra praia, né? Mas era no meu bairro mesmo, na ilha, eu moro na ilha e tal. Aí corta pra sua mãe É. aparecendo na praia assim. Não, corta pro tio dela passando de carro, assim, tipo, meia hora, tio. O que vocês estão fazendo aqui? Acabou a minha vida. Acabou a minha Eita, vida. ela De um foi ano inteiro. Acabou a vida. Castigo pra sempre. É, Até hoje a vida. Carol tá de castigo. Só fez uma vez e foi Meia hora, desmascarada. tipo, sei lá, 40 minutos de matar a aula, o tio da minha amiga passou de carro e viu a Nossa gente. Senhora. Vocês não deveriam estar na aula? Eu não acredito, gente. Que foi Que desmascarada. vergonha, Que que vergonha. vergonha, Carol. E eu Mas, que mas fugi. a responsabilidade do ator é muito importante. Eu aprendi isso no tablado. A disciplina. E você não pode atrasar, porque tem uma turma te esperando. Deus que me livre. Mas eu acho diferente também quando a gente começa a fazer algo que a gente ama. Que é fazer teatro, que é fazer... A nossa profissão a gente ama, senão a gente não tava fazendo Sim, isso, né? Sim. Mas, assim, é muito diferente de quando a gente tá fazendo uma coisa por obrigação, como na escola. Assim, eu ia pra escola obrigada. Agora, eu acordando cedo pra ir pra faculdade de teatro, pô, eu ia feliz, entendeu? 5 da manhã, porque é uma gravação. es- Bora. Vou com um Não, porque é sorriso uma no escolha rosto. sua, né, o teatro. É. Até a aula não, é uma coisa que faz parte da evolução de gente que mora em sociedade. Sim. Tem que ter essa fase. E é chato a aula. A aula não é coisa agradável, não. Ainda mais quando fica aquele professor lá falando com aquela voz, que vai te dando sono. Não, eu tenho assim, quando eu não estou envolvido com o assunto, eu começo a bocejar. Eu também. Tento disfarçar. É, aí Gente, eu sou atriz, mas eu... Gente, eu sou atriz, mas se o negócio A também lágrima não começa vai... Eu já Aí você vai fazendo cochilei, assim. gente. Já cochilei em musical, Em tá? musical, é. Quando tem aquela a parte Carol é muito... péssima. Ai, Ela é amiga, péssima. para, Eu fico para, cutucando ela. Eu fico cutucando. Para! Não, mas chato, assim, teatro é muito bom assistir, mas quando a peça é ruim. Gente, teve um dia que eu cochilei Mas eu assim, ó. vou. Eu tenho uma amiga. A baba aqui, ó. Eu tenho uma amiga que adorava assistir espetáculo no Vila Lobos, que já nem existe mais, né? O teatro tá lá um escombro. Porque ela falava assim, ela é uma delícia dormir ali, cadeira do Vila Lobos é desse tamanho aqui, assim, ela abraça você, escurinho, aconchegante, aquela peça ruim acontecendo. E ela falava, Só escuto no final. se eu Gente, dormir. Eu, aquela como beleza. atriz, uma vez eu tava fazendo uma peça, eu fazia um bêbado. Ah, cara, eu podia fazer o que eu quisesse, eu era o bêbado. Aí era um formato de arena. Uma vez uma pessoa tava dormindo, eu agarrei o pé dela, ela tomou um susto. Mas eu agarrei o pé dela, fiz assim. Mas é bom. Mas esse Olha. negócio de dormir em cena tem muitas histórias, né? De atores que tiram, né, proveito disso, né? Também tava no espetáculo, tinha uma pessoa dormindo assim, tipo, na primeira fileira, e eu lembro que era que o ator falou, "Shh, todo mundo em silêncio agora, para. Deixa ela dormir." A mulher acordou todo mundo, mas era um espetáculo de humor. Que cabia, né? Cabia. Mas falando em espetáculo de humor, e aí, qual as suas experimentações, além do Instagram? Assim, já teve a coisa de fazer espetáculo de stand-up? Nunca fiz, não. É isso que eu queria saber. Só lá na escola, quando ele foi contar sobre... Eu contei com uma fofoca, né? Aí foi a fofoca.
E você E tem deu no essa que vontade deu. de testar isso? Eu tenho, Desse show solo? curiosidade, eu tenho curiosidade. Porque você tem muitas histórias. É. Nossa, a abertura do seu stand-up tem que ser essa história aí do Fígaro. Do Fígaro lá, Fígaro cá, do ônibus também, eu lembro, eu tava em cartaz no Teatro Vila Lobos com a pessoa Meu Cavalo. E eu morava no Engenho Novo, então eu pegava, acho que era 455, acho que nem existe mais essa linha. Não sei. Eu sou péssima nisso. Então eu tinha duas opções, eu pegava dois, saltava em Vila Isabel, de Vila Isabel eu pegava um outro, ou pegava o 455, já era direto. Aí não aconteceu um assalto dentro desse ônibus, e eu gostava de sentar naquela cadeira, acho que até mudou. Aquela altinha? Um alto que o cobrador fica atrás de você. Sim, que agora não tem mais cobrador, Sim. né? Não tem mais, pois é. Eu sentei ali, e do corredor, aí começou o assalto, assim, meu Deus do céu, eu não tenho nada. Aí ele levantou. Não me levaram nada. Não, eu fiz uma cara. Podia ter feito isso. Eu fiz uma cara assim de um pobre coitado, sabe, cheio de problema. Eu fiz assim uma cara tão. O bicho olhou pra mim assim. Você quer o que eu roubei? Só faltou falar credo. Passou, levou todo mundo, mas mesmo se ele viesse pra cima de mim, não ia ter nada. Nem o vale transporte de papel na época, lembra? Não Vale era, transporte de papel. Eu lembro. Nessa época, eu acho que eu trabalhava com as bolinhas de gude. Então, era dinheiro e era passagem contada mesmo, para ir e para voltar. Mas aí foi outra situação que eu saí ileso de assalto. Por causa do teatro. Na minha cara, fiz uma cara... Eu já fiz uma cara assim uma vez, que eu tava no restaurante, tava muito cheio, eu tava com muita fome, a mulher não me atendia de jeito nenhum. Aí eu parei e fiquei fazendo uma cara assim vou também. desmaiar. Aí a minha mãe, Luana, não acredito que você tá fazendo isso. Aí a mulher veio correndo atender a cara, gente. Aí eu falei, tá vendo, mãe? Funcionou. Pois é, a gente tem que usar as nossas técnicas, né, de emoção para poder sensibilizar o outro. Quero saber de futuro. Quais são os tô querendo fazer filme, teatro. teatro, stand-up. Stand-up, eu assisti alguns stand-ups agora. É muito legal, mas, meu Deus, eu acho que ainda não estou preparado para fazer um stand-up, não. Eu gosto de personagem, sabe? É diferente, né? Eu também tô começando a pensar em consumir, que eu não consumo, eu confesso que eu não consumo stand-up, nunca fui. Eu sou chata para stand-up também. Não consumo muito. Eu não curto muito stand-up que gosta de ridicularizar o próximo. Eu também não. Eu não me divirto. Não, é aquilo, né? Já passou da época, não existe mais. Um stand-up que eu adorava, que eu assistia todos, que saía até no YouTube, era do Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo, ele falava as desgraças dele, né? Ele contava as histórias dele. Aí eu ria muito, do medo que ele tinha do avião, do não sei o quê. A forma que é contada, né? A forma que ele contava, que ele colocava muito dele ali, né? Aí eu acho legal, mas assim... Se eu vier fazer algum stand-up, é em cima disso. Em cima, assim, das loucuras que eu já vivi, das situações da praia, da bola, do Fígaro lá, Fígaro cá. Das coisas que eu fazia para... Dos testes, Dos testes, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui no Rio, as minhas bolinhas de gude, eu comecei a vender, eu não conhecia ninguém aqui. Aí tinha o Largo da Carioca, e um monte de camelô ali, e tinha e umas bancas altas, e era eu e o Gomes. E eu peguei um caixote de fruta, baixinho assim, e botei minha bolinha bem humildezinha, e ficava nós dois lá, parecia dois pardalzinhos ali. E as pessoas nem viam a gente. Eu tive uma ideia. Vamos fazer uma cena aqui? Tu é um cliente, eu sou o vendedor, tu passou a ver o meu trabalho, achou coisa linda, faz um auê para chamar o foco pra gente. Aí pronto, deu certo. É mesmo? Aí eu vendia tudinho. Que coisa maravilhosa, eu nunca vi essa arte. E ele falava assim... Que preço maravilhoso! Era baratinho. Aí a gente achou uma lojinha que tem ali na Igreja do Rosário, a gente passou a fornecer, deixou de ficar naquele sol quente ali do Largo da Carioca. Mas a gente fazia essa estratégia de você chamar a atenção do público. Tem que ter foco, sabe? Tem que apontar. Porque às vezes o teu produto é bom, mas não tem divulgação. Então a divulgação é isso. Nossa, que trabalho legal, é diferente de tudo que eu já vi. Era assim que ele falava, que material é esse? É você mesmo quem faz? E tudo voz muito alta. E o teatro ainda existe uma coisa que eu estava pensando nisso hoje até, passando, que tem muitos espetáculos, né? Muitos espetáculos no Rio, em São Paulo, em cartaz. E eu vejo ainda como é difícil a gente promover o espetáculo, né?
propaganda, que o ator, muitas vezes, tem que assumir esse papel nas redes sociais, de ficar convidando, né, o seu público ali das redes sociais para assistir o espetáculo. Tem que ser um vendedor também do seu produto. Vendedor, lógico, a gente esquece lógico. disso também, né? E o teatro hoje, eu não sei o que está acontecendo. Acabar não vai acabar. Não. Acabar não acaba, não. Mas aqui no Rio, eu não tenho a experiência de como está em São Paulo. Nossa, mas tá maravilhoso. Porque eu assisti temporadas... agora o espetáculo do... Em São Paulo? Eu assisti o espetáculo do Todas as Coisas Maravilhosas. Você foi do Kiko Mascarenhas? Do Kiko maravilhoso. Eu fui ali monólogo, gente. Que espetáculo. Que legal. Ele tá 4 meses já em São Paulo. Pois é. Lotado. E aí, assim, é tão bonito, né? Porque ele chega a se emocionar. Falou assim, gente, São Paulo, que é essa cidade enorme, com não sei quantos espetáculos em cartaz. Obrigada por vocês estarem aqui. Terem escolhido esse espetáculo para eu estar aqui. Né? E assim... Nossa, que espetáculo lindo, Lu. Tomara que ele volte pra você assistir aqui. Eu assisti, eu fui na estreia, eu fui 2 vezes. Ali no Poeira, né? Que ele estreou no Poeira. Poeira, A minha mãe pediu de... agora eu não lembro, ela pediu de presente de alguma época. Lá em São Paulo, que lindo, né? Eu assisti aqui, eu inclusive chamei o Kiko Mascarenhas pra vir pra cá, mas acho que essa loucura da peça. Mas ele vai vir, ele vai vir. Não, ele é não muito querido, viu? Muito eu vou insistir. Ele é um querido. Meu primeiro filme que eu fiz foi com ele. E no dia que eu fui na peça, acabou a luz. E aí a peça estava marcada para 8 horas da noite. E ficou o dia inteiro sem luz no teatro. Nossa. Aí eu falei, não, pai, vamos. Aí, enfim, fomos, né? Eu, meu pai, minha mãe. Aí a gente tava todo mundo lá fora do Teatro Poeira, naquela varandinha, esperando a luz voltar. Pra ver se voltava a luz. Aí eu falei assim pra ele, Kiko, que ele tava lá no meio da plateia, né, do povo. Eu falei assim, Kiko, qualquer coisa a gente monta a estrutura aqui fora, eu te ajudo. Aí ele, não, tá bom. Aí, cara, foi uma coisa que acho que foi Dionísio. Eu não sei o que aconteceu. Que deu 8 horas, a luz voltou. Que era o horário de começar o espetáculo? A luz voltou. Legal. Aí a gente, todo mundo aplaudindo, feliz. Cara, assim, muito guerreiro, porque aquilo podia ter mexido com o psicológico dele. Né? Mexe, não foi igual no outro dia da estreia que eu fui. Mas, pô, só dele estar ali fazendo... Que é muito vivo, né? O espetáculo, o teatro é vivo, né? Vivo. O que faz com que o espetáculo tenha a temperatura é o público, né? E ninguém arredou o pé, sabe? Todo mundo tava ali esperando até o último minuto. Então foi uma noite muito especial. Foi. Tanto pro público quanto pro Kiko. Você estava falando do Kiko, que você fez algum trabalho com ele? Eu fiz um curta chamado Tangerine Girl. Foi a primeira vez que eu voei, foi em Fortaleza, e a primeira vez que eu filmei. Ele é maravilhoso. Eu conheci o Kiko. A gente filmou lá em Beberibe. Beberibe? Praia das Dunas, por ali. E foi incrível. Ele é um querido. Ele é uma pessoa que tem uma energia... E na época ele era professor, então ele fazia as experiências com os alunos. E ele falava assim, a gente aprende muito ensinando. Muito. Eu via os meus alunos fazendo as coisas que eu pedia. E em cima daquela desenvoltura, nossa, que sacação que eu tive agora como ator. Então, ele falava muito isso para mim. Assim, e uma pessoa incrível, inteligente, talentoso. E o resultado está aí. Veja na internet a participação dele no Pochá. Eu só vi uns trechinhos, eu só assisti uns trechinhos. Veja a história dele. Ele tem umas histórias maravilhosas. A história dele é incrível, viu? Eu vou assistir. Mas eu queria saber de você. Ele falou que vai fazer teatro, né? Eu estou procurando um texto. Você tá lendo? Você tá lendo? Eu li Quem Matou Maria Helena, que é um monólogo. Agora eu estou lendo um texto com uma amiga que eu amo, que é a Patrícia Pinho, e fala muito sobre ator. E através desse texto estou começando a me ver, porque fala sobre o medo que nós temos. Mas ele até fala que é um medo bom, é um medo necessário, porque é um medo que alerta, que você até comentou. Todos os nossos alertas internos, através desse medo, fica ligado. E depois, quando tu entra em cena, isso desaparece. Mas depois vem a aprovação, que a gente quer ser aprovado. E aí, a gente mandou bem? E aí? Porque a gente está sempre atrás de uma aprovação de um trabalho que você fez bem, mas que precisa ouvir. E fala sobre a crítica, o medo da crítica. Tem muito humor, tem a cartomante que fica tentando orientar ele. Porque a gente sempre fica querendo que
respostas. A gente sempre tá querendo validações e respostas e caminhos prontos, ler o signo todo dia. Será que hoje em dia tá propício pra isso? Assim. É por isso que não deu certo. A gente sempre tá em busca, né? Sim, esse texto deve ser maravilhoso. É maravilhoso, viu? Vocês atrizes for assistir. Nossa, é incrível. Não, avisa a gente. É o texto do Diogo Vilela. Maravilhoso. Então, ó, quando você for estrear, quando você já tiver com datas, você me avisa que a gente tá começando a colocar uma coisa nova aqui no Godot, que é dicas culturais do Godot, então já fica aí avisado. A gente vai começar a dar dicas nas semanas, tipo assim, essa semana vai ter a peça tal, vai ter o filme tal no cinema tal, exposição, enfim, dicas culturais daqui do Rio de Janeiro. Perfeito. E aí, assim, quando você tiver uma data, um teatro, já tiver A gente tá amadurecendo, a gente tá fazendo... Tá naquele processo aquele ainda, processo né? de encontrar o texto. Sim. Então a gente tá lendo, que eu quero muito fazer teatro, muito assistir, uma falta muito grande. A última peça que eu fiz foi antes da pandemia. Foi fake, tudo é mentira. Com o texto do Rogério Blatt, com eu, Ricardo Blatt e a Estela Miranda. A gente ficou em cartaz 4 meses lá no Sesc, né, ali de Copacabana. Aqui de Copa. Aí acabou, ficou de voltar em janeiro, mas veio a pandemia. Aí, eu fui para Fortaleza e você ficou a pandemia lá? Fiquei lá 1 ano e meio. E a espetáculo não aconteceu. Foi a última que eu fiz. Aí de lá para cá, aí veio, comecei a fazer televisão, aí é que eu falo, né? Eu não quero mais ficar nessa aflição. Teatro, TV, porque... Nossa Senhora, é muito desgastante. Para mim, que tem gente que tira de letra. Mas não, eu já estou com certa idade. Emocionalmente já estou bem desestruturado. Até parece a mesma cara. Tem a mesma cara, o mesmo jeitinho de sempre quando eu assistia o Didi. Eu acho que a gente começa a entender as prioridades, né? Assim, de que funciona melhor, o que não funciona, o que vai render mais, o que não vai render. E o teatro, como eu falei, ele lapida a gente, ele tira os nossos vícios. Quem comentou isso uma vez foi o Paulo Goulart, que teatro é muito importante para o ator que faz televisão, porque a gente desenvolve muitos vícios. E quando tu faz um personagem, por exemplo, o Tatá, eu tava com muito vício do Tatá. Até porque tem umas coisas muito corporal também, né? Muito tempo fazendo Tatá 12 também. 12 anos. E a questão corporal, né? Tinha uma questão meio... Sim, aí quando eu escutava... Aí eu fiz uma participação lá no Vai Que Cola. Aí quando eu vi, meu Deus... É o Tatá. É o Tatá. Eu correndo. Uma coisinha assim, gente... Aí eu lembrei, cara, eu tenho que fazer teatro. Eu tenho, já não estava mais nem fazendo o personagem. Aí eu fiz uma peça com a direção do Amir Haddad, que é a Hora da Vingança, a história de Zezé Macedo. E ele falava para mim, rapaz, você tá com muito vício do personagem lá do Didi. Ele até falava assim, vamos trabalhar isso em você. Porque quando a gente fala assim, faz a cena, eu vejo o filho do Didi aí. Olha, são os vícios que o personagem... Que eu como ator, adquiri do É nem do vício, Tatá. É o personagem que fica grudadinho. Incorpora. Aí o teatro... É uma lembrança corporal, né? O teatro, quando você faz, como é uma coisa mais visceral, porque tem aquela plateia, você faz com que o teu inconsciente absorva aquela nova forma de vida que você está proporcionando. E aí naturalmente, você solta o do outro personagem. Então, o teatro é uma forma de purificar. E, assim, eu tenho observado hoje, a nova geração, a falta de conhecimento que estão tendo, gente. Não querem estudar, não querem aprender o passado, assim. Não é o passado... Sem atores que ainda existem, que estão com a gente, que foram grandes atores, grandes referências, eles não sabem quem são. É muito aqui, muito presente. Né? Geração de rede social, tudo rápido demais. Eu vi um vídeo uma vez que o pessoal estava perguntando assim, você sabe quem é Sandy? E você, a pessoa, não. Você conhece a Virgínia? Não, Virgínia eu conheço. Pois é. Tipo, a Sandy foi e olha que Sandy é super... E olha que aqui, a né? Sandy e foi um fenômeno, né? A Sandy, marcou então uma geração, você né? Vê como várias gerações. Como hoje a geração
realmente ela deleta o recente, não é uma coisa de 1930. Não, né? É o recente, e isso prejudica muito. Às vezes eu estou conversando com um ator, eu pergunto uma coisa bem simples, uma coisa bem básica. Não, eu não sei o que é isso. Aí eu só fico surpreso, tento explicar a importância da pessoa, principalmente o ator. Aprender, porque o ator é o que ele lê. É as informações que ele absorve, é o ator dele. Então, a gente tem que cuidar da mente, tem que cuidar da alimentação e tem que cuidar do corpo, porque é isso aqui que a gente trabalha. Eu sou muito ligado nisso. Assim, eu alimento a minha mente através das leituras, através dos filmes que eu vejo, do teatro que eu assisto. Isso aí eu tô me atualizando, estou me inspirando. Tantas coisas eu vejo. Diogo Vilela, eu assisti o Diogo Vilela numa peça chamada Solidão, a Comédia. Na época eu estava fazendo tablado. Aquilo foi tão forte na minha vida, aquele espetáculo, porque eu levei para o meu ator. Então eu estava doido para ter uma oportunidade para fazer uma boca que ele fez de uma velha. Saiu daquela coisa caricata que todo mundo vai fazer, um velho. Aí entortava a boca. Ele fez uma boca, uma coisa assim. Aí eu tive a oportunidade de fazer no teatro Vila Lobos, a peça O Homem e o Cavalo. A minha personagem não falava nada. Eram 33 atores em cena. Ela não falava nada. Só que era uma senhora que esquecia, tinha memória curta. Então era a barca de São Pedro, a minha personagem passava e na metade ela voltava. Aí depois ela lembrava, ela voltava. Eu fazia isso 3 vezes. E o povo da plateia ficava de olho, rolando uma cena importantíssima, que era Mr. Byron e Al Capone, sabe, dialogando. E a velha passando e voltando. Tia, por que a velha tá doida? Ela vai e volta. Ela quer o quê? E eu com a boca que o personagem do Diogo Vilela. Mas a gente é muito roubei a cena. A gente ir ao teatro, porque às vezes tem alguma coisa que a gente tá procurando, e a gente encontra, assim... Encontra. Cara... É uma fonte de pesquisa. Tem uma e às vezes nem é só no teatro, teatro também, mas na observação, né? Muito. Teve uma vez que eu tava no metrô e tinha uma menina com uma maquiagem tão peculiar que eu olhei pra ela e falei, gente, é a maquiagem da personagem que eu tava precisando. É isso. E eu olhei pra ela e falei, cara, encontrei. Então, assim, é o olhar do ator mesmo. A gente tem que estar muito atento. Muito atento. A minha fonte de pesquisa, quando eu tô com um personagem, a minha fonte de pesquisa, eu ligo assim, o alerta. Aí eu passo, nossa, eu não sei se acontece com vocês, que quando vocês estão compondo um personagem, aquilo que vocês estavam precisando para esse personagem passa a aparecer toda hora, em qualquer lugar. Porque você está em alerta, está ligado, você está procurando. Sim. E é isso, o ator, quando ele está compondo um personagem, liga essa parabólica, porque é cheio de informação. Metrô, rua, praia, até dentro da tua casa, no que você está assistindo. Eu estou vendo um monte de coisa assim, que está me interessando, que talvez não vou precisar, mas eu sei que aquilo ali, se precisar, tem fundamento. Tem que anotar, o ator tem que estar ali sempre com o seu caderninho. Com dicção, olhar... postura, Toda hora. Quando eu tô correndo ali, fazendo meu pique, assim, uma coisa que eu faço, foco, meu olhar. Eu não olho aqui, eu olho lá na frente. Sempre o olhar tem que estar preenchido. É meu exercício como ator. Aprendi isso com a Ana Kifuri. Eu tive a oportunidade de fazer um workshop com ela. Pois é, meu olhar mudou depois da Ana Kifuri, porque até então eu não sabia que tinha que ter foco. E ela fala, tem que ter foco, o olho não pode perder o foco. Tem que ter vida, né? E outra coisa, assim, e se escutar. O ator tem que escutar o outro. Porque fica na ansiedade de esperar só a deixa, que quando você está ouvindo, você não está ouvindo. Você está pensando, quando eu for falar, acho que eu vou falar nesse tom, porque já vai ficar legal. Mas para quem está assistindo, que olhar estranho. Não casou, né? Porque não tá prestando atenção. Quando tu ouve, mesmo sabendo que a deixa é aquela, mas quando tu ouve, naturalmente a tua emoção vai ser de acordo com o que está sendo perguntado, ou então vai estar sendo respondido. Tem que ouvir. Os atores não estão ouvindo hoje. Não estão nem entendendo, muitas vezes, entendendo o texto. Assim, às vezes, numa aula, você sabe o que você está falando? Carol, a professora de teatro. Assim, você sabe o que você está falando. Assim, muitos adolescentes, mais dos adolescentes, assim.
Um texto simples. Você entendeu? Você sabe todas as palavras desse texto? Ah, não, eu não sei o que significa essa palavra. Não pode. Mas como você tá dizendo, se você não sabe, pergunta. O ator não tem que ter medo de perguntar. Tipo, peraí, só um minuto. Não tem que ter medo de perguntar. Não, e hoje tá tão fácil as pesquisas, né? Às vezes eu tô lendo uma coisa assim, Facilidade uma do palavrinha que eu não sei direito. Chat GPT. Eu vou aqui no celular, rapidinho, aí faz todo sentido. Aí a intenção do que você vai estar falando muda, você descobre o caminho. É muito difícil interpretar, não é fácil, não é fácil. Decora um texto, uma pessoa que não é ator, decora um texto e procura falar com espontaneidade. Não fala, porque não tem a imagem da palavra. A Maria Clara Machado, aprendi isso, que é a gestalt da palavra. Sim. Ela falava assim, cada palavra tem uma força. Eu falei, como assim cada palavra tem uma força? Aí eu fui tentar entender o que era. Sim, o frio, o calor, tudo isso vem a nuance. Eu aprendi isso com a Glorinha Beautimiller. A Glorinha Beautimiller, é outra que também é uma deusa, né, que nos deixou recentemente. Felizmente. Nunca tive a oportunidade de conhecer a Glorinha Beautimiller. Nossa, a gente falava que ela era uma bruxa da voz, porque às vezes a gente chegava lá com a voz assim, ai, Glorinha, não tô com uma voz muito boa hoje. Por quê? Ah, não sei, tô meio rouca. Ela faz isso. Aí, e voltava a voz. Cara... Uma vez ela é incrível. Incrível. Uma vez me falaram que ela era um ator já consagrado, que era Arcos da Lapa. Tinha uns Arcos da Lapa no palco, mas quando o ator falava, a intenção não era ali, era lá no local mesmo dos Arcos da Lapa. Aí ela falava, olha só, quando você está falando dos Arcos da Lapa, você não está pensando nesse aqui, você está pensando no de lá. Não é o de lá, a intenção não é essa. É o daqui. Então, são os detalhes que ela ia abrindo a mente que fazia com que o ator deslanchasse, né? E na cabeça do público fica no subconsciente, mas que faz todo sentido. Porque quando a gente está conversando, a mente, a imagem do que a gente está sendo dito está aqui na cabeça da gente. E para quem está ouvindo, está entendendo. Agora, se você fala uma coisa com uma intenção que está lá longe... a pessoa vai ficar até confusa. Ué, mas não é daqui? Tudo bem, vou tentar entender o que a pessoa está falando. E a pessoa ainda continua nos devaneios, a pessoa é maluco. A gente tem um interesse do que está sendo falado. Perde o interesse. Tadeu, muito obrigada por você ter vindo ao nosso papo. Obrigado, a gente poderia ficar aqui por horas, porque realmente... Perdemos a hora. Fala de teatro é muito bom, né? Muito obrigado vocês pelo carinho e pelo convite. Nós viu? temos um presente para você não esquecer da gente. Olha que maravilha. Eu espero que você goste. Eu adoro presente. E queremos ver você em cartaz, nos palcos. Tô louca. Eu quero muito. Olha que maravilha. Eu não sei nem o que é, mas tá. Cuidado que entorna. Olha que bonitinho. É de bebê? É. Que linda a garrafinha, gente. Ai, que bom. É o quê? Um chazinho? Uma cachaça. É um chazinho. Uma Pra cachaça. ficar bem calminho. Que maravilha. Sorridente. Que linda essa garrafinha. Aquele que vai abrir. É derramar. cênica. Pode puxar. Não é cênica não, gente. É de verdade, tá? Não, eu tô olhando aqui pra saber se não estão me passando aqui a perna. Não, isso aí ele vai usar na peça dele. Eu tô falando que é cênica Que porque ele delícia. já tá... Cabeça de artista é assim, né? A gente Olha já fica pensando em olha o usar isso em vidro outra... já, ó, parece um Não, elixir. tem coisa que eu vou... porque a gente tem que se desvencilhar, né? De coisa de guardada pra chegar o novo. Sei como que é difícil. Aí tem coisa assim que eu não jogo fora. Assim, por que eu preciso pra um personagem? Cara, eu bizarro. vou Você é aquele guardando. ator que fala pra figurinista assim, deixa eu levar isso pra cá. Não, que eu tenho vergonha. Mas às vezes eu tenho por exemplo, fiz uma novela que que bota bacana. Eu pensei em pedir, mas fiquei tão... Não pediu? Não, porque a pessoa não me deu abertura. Só o olhar da pessoa assim já determinou assim que comigo não tem jogo. Caramba. Mas eu fiquei apaixonado por aquela bota. Apaixonado por Até aquela hoje bota. ele lembra da bota. Lembro. Nunca Eu achou a bota pra procuro, comprar. Eu procuro e não encontro. Porque ela era macia. Acho que é uma bota já usada, né? Ela foi amaciada pelos outros atores. Mas aquela especificamente eu fiquei apaixonado por aquela ali. Mas no mundo de dia, às vezes eu ganhava, assim, quando terminava a temporada, a Maísa Jacobina, maravilhosa. Assim, pode ficar pra você, não vamos mais usar. Ano que vem vai estar com uma temporada nova, a figurino Tatá vai estar todo novo.
Aí, às vezes, ela me dava um pijaminha do Tatá, uma toalha. Eu tenho umas lembranças. Tem tudo do Tatá. guardadinho lá. Tem, que sim. bom. Eu sou muito ligada a essas coisas de souvenir. Mas eu preciso estar desapegado para poder jogar minhas coisas fora, porque eu também sou muito presa a isso. Eu tenho medo de virar um futuro Acumulador. Ai, gente, será que esse é o meu futuro Não, eu também? tô querendo ser minimalista. Vamos assistir séries de minimalistas na Netflix. Minimalista. Sabe o que tu faz? A minha técnica, tipo roupa, a minha técnica, eu pego as roupas que eu não estou usando, guardo no local, espero 2 anos. Não, é 1 ano, Tatá. Ó, falando de inventar. Ainda ganha mais Já um ano. Não, não tem 2 anos, não. A técnica é, se você não usa essa roupa por 1 ano, porque já passou todas as Sim. estações, você pode doar. É isso que eu, Se que eu não, fiz. não tem nada de Eu me 2 anos, desvencilhei um não. monte agora. 2 de- anos. Não, 2 anos. Não, Ó, tem que ser 1 sonso. ano. 1 ano. Não, pra falar a verdade, tem coisas da época do engenho novo, de roupa, do meu começo de vida aqui. Bora. Mas muita coisa eu doei, coisa bacana, coisa de etiqueta, Sim, pro pessoal do Sul. sim. Aí eu abri espaço, assim, pra chegar coisas novas e ajudar eles lá. Claro. Eles precisaram muito de ajuda, muito. Estão precisando ainda. Ainda estão, né? E a minha mãe que doa minhas Barbies. É sério? Minha mãe- Eita, e eu mas brinca. Não se doa, Barbie. Barbie, lembrança. minha filha, eu tinha muita Barbie. Eu era meu brinquedo favorito. Porque eu construí as minhas novelas com as Barbies. Então eu descobri que eu Mas tem era... outras crianças brincando, artista. Toy Story. Nada, ela Toy deu pra minha Story. prima que nem brinca de Barbie. Mas- Esse cabelo deve estar tudo assim, né? Cortou tudo. Ai, gente, obrigada. Obrigada, Que momento sim, mais uma gostoso vez. de conhecer um pouco mais da sua trajetória. E a gente deseja cada vez mais trabalhos e mais trabalhos. Ai, Que o pra ator nós, se nunca possível, tanto. pare de trabalhar e de trazer tanta alegria pra tanta gente. A gente A faz gente com não que sabe o quanto a gente toca as pessoas com personagens, assim, quantos sorrisos. Não, a gente faz com que as quantas- pessoas enxerguem a vida a natureza como é, né? Hoje, A gente tem um prisma desse poder. na Uma verdade, profissão muito ontem linda. eu escutei, estava na recepção do consultório, aí tinha uma moça que sentou assim do meu lado. Ela olhou pra televisão e tava passando, tipo, a propaganda de uma novela de reprise, não lembro qual agora. Mas a mulher riu tanto. Gente, mas essa novela é tão boa, gente, assim, do nada. E começou a falar assim, do nada, como, gente, essa novela... Aquelas gente, pessoas que cutucam assim, né? gente, mas essa novela é tão boa, nossa, como eu me divirto. E aí eu fiquei, eu só sorri, acho que eu nem falei nada, porque eu não dei um sorriso pra ela, mas fiquei pensando, assim, dias, até hoje que veio esse pensamento de como a gente... Às vezes a pessoa não tem um divertimento real, assim, na vida, e aquilo ali é um momento de lazer. entretenimento, Quantas coisas os atores E faz a diferença. fazem a viu? diferença por gerações. Ó, uma vez, pra encerrar, uma vez eu tava, sei lá, aqueles dias que a gente amanhece ruim, aí eu saí, eu morava aqui mesmo, foi nessa esquina aqui da Correia Dutra com a Rua do Catete. Eu tava tão pra baixo, tão assim, aí veio uma mulher, quando me viu, começou a chorar. Eu, eita, fiquei na minha, aí me abraçou. Cara, você não tem noção o que você está proporcionando por dias finais da minha mãe. Minha mãe já é uma paciente terminal e é você que tira o sorriso dela. Eu fiquei emocionado, como eu me emociono até hoje, da responsabilidade que o ator tem, do que a gente faz com pessoas que estão precisando de ajuda. Então eu tenho um respeito gigante pelo ator, porque eu sei o que eles são responsáveis na vida das outras pessoas, como essa que você falou, como ela se divertia vendo a gente atuar. Então, o ator é muito necessário. E ator existe desde o tempo das cavernas. Eles ficavam no meio da fogueira e um levantava e ia interpretar como ia catar, ia pegar o bicho, e os outros... Já era um ator. Sim. Isso é belo. O ser humano adora ouvir histórias. Sentou a minha história da bola. É isso. Por isso que a gente criou o podcast, que a gente ama ouvir histórias. E contar as nossas também, pra quem tá ouvindo aí. Inclusive, pessoal, muito obrigada a você que tá assistindo a gente até agora. Obrigada, gente. Não deixe de se inscrever no canal, porque isso é muito importante pra gente, pra que a gente continue contando histórias pra vocês e trazendo pessoas incríveis aqui pra bater esse papo com a gente. Compartilha, gente. Manda pros pra amigos. você conhecer histórias
histórias incríveis e se emocionar aqui junto com a gente também. Não deixe de seguir o Godô no Instagram, Godô_podcast, a Creative Side Produções, que é a produtora onde nós estamos aqui agora. O estúdio fica aqui dentro, aqui no Catete, no Rio de Janeiro. E é isso, pessoal. Vou botar também o @ do Tadeu Mello, esse ator maravilhoso que a gente teve o prazer de trazer aqui. Obrigada. E é isso, gente. Gratidão mesmo. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada aí pela participação, viu?